Fala pessoal, João da CR Tech por aqui, beleza? Galera, tô um pouco sumido aqui do YouTube, né? Mas me veio na cabeça agora uma ideia de eu fazer um vídeo, né? Justamente sobre um assunto que muitos comentam, né? No cenário gamer, né? Hoje em dia. E eu gostaria de como lojista, né? E no meu ponto de vista também, pessoal, explicar o que eu acho sobre isso e o que realmente eu acredito que seja, né, o grande detalhe sobre esse assunto que a gente vai comentar aqui no vídeo hoje, beleza? Pessoal, vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre isso que todo mundo fala. Os games estão caros, os games ficaram muito caros, né? Tá super faturado, tá tudo muito caro. Tem gente desistindo de colecionar por questão de preço, né? A culpa é dos lojistas, a culpa é do colecionador, a culpa é... Enfim, várias coisas que comentam sobre isso e eu estou aqui hoje para dar a minha opinião e o que eu realmente acredito que seja, né? O real motivo, né? De tudo isso. Vamos lá. Os games estão caros? Sim. Os games, depois de um certo tempo, né, a partir aí de uma certa época, os games se valorizaram muito, principalmente a linha retro gamer, né? A linha retro aí da coisa tomou um valor assim absurdo, né, no mercado. Jogos e videogames antigos, né, que não são mais fabricados hoje em dia, tem uma alta procura, né, dentro dos colecionadores, dos lojistas, enfim, aumentou demais. Mas vamos lá. Qual é o real motivo de tudo isso ter ficado muito caro? A culpa é dos lojistas? Não. Ai, não, mas calma. Assiste o vídeo. Se você discordar, tá tudo bem. É a sua opinião. Ah, a culpa é dos lojistas. Não, não é. Ah, a culpa é dos colecionadores. Não é. A culpa é do mercado. Não é também. Eu estive fazendo algumas pesquisas recentemente, né? Algumas pessoas comentando sobre isso, né? O pessoal fala muito sobre isso hoje em dia, principalmente aqui no YouTube, nas redes sociais também. Vamos lá. Os lojistas são culpados pelos preços altos dos itens. Cara, discordo 100% sobre isso. Não porque eu sou lojista. Porque antes de eu ser lojista, eu também fui o cliente final, né? Eu coleciono há 10 anos, né? E não faz 10 anos que eu tenho a minha loja. Então, antes de eu ter a minha loja, eu já colecionava, já tinha videogame. Então eu já tinha esse tipo de mentalidade antes, até porque eu frequentava lojas de game, comprava e estava tudo bem. Dentro do meu alcance financeiro, eu comprava o que eu podia e o que eu queria comprar, né? Vamos lá. O que eu penso, tá? Na realidade, a culpa não é do lojista, nem do colecionador e nem do mercado. O que aconteceu? Antigamente, muitas pessoas não sabiam o valor dessas coisas. Hoje, a gente tem uma grande porção de pessoas que sabe o valor de tudo isso, né? A maioria das pessoas que estão no mundo retro game hoje sabe, né, o valor de cada item, sabe precificar isso no mercado atual, tá? Ah, mas como que ele sabe precificar, João, sendo que está super caro, um negócio que antigamente era super barato? Não, antigamente não era super barato. Sabe o que tinha antigamente? Falta de conhecimento, falta de informação. Eu vou falar um termo aqui que eu não vou generalizar, tá? Tem exceções, a gente sabe, mas eu vou falar da grande maioria. A grande maioria comprava-se muito barato esses itens
porque comprava de pessoas que não conheciam o valor desses itens. Então, quando você comprava barato, você comprava de uma pessoa que não fazia a mínima do valor exato daquilo, né? Ou estava com aquilo jogado em casa, né? Não queria mais saber daquele item, né? E essa pessoa vendia para você por um valor mais barato, né? Do que hoje em dia, bem mais barato. E aí, hoje a gente vê muitas pessoas falando: nossa, aquela época eu comprava esse item por metade do preço, ou até menos a metade do preço, né? E hoje em dia está super caro. Geralmente, pessoal, mais uma vez, não estou generalizando, tá? Tem exceções. Mas a grande maioria dessas pessoas que fazem esse tipo de reclamação são aproveitadores. Exatamente isso. São pessoas que elas sabiam o que elas estavam comprando. Porém, elas sabiam também que estavam comprando de uma pessoa que não tinha o mínimo conhecimento. E aí ela aproveitava da situação para comprar aquele item barato. Porque ela sabia que a pessoa do outro lado não conhecia o item, mas ela sabia que esse item valia mais. Só que ela aproveitava a situação em comprar barato daquela pessoa que não tinha conhecimento do valor. Aonde tudo isso mudou? Muitas pessoas em casa começaram a descobrir o valor do colecionismo, ou nem colecionava, mas o valor daquilo que ela tinha em casa. Por exemplo, ela tinha um item, vou pegar esse controle aqui, ó, que está na bancada aqui para manutenção. Ela tinha esse controle aqui, parado na casa dela, e ela achava que isso daqui não valia nada. Do nada, todo mundo em casa, influenciadores na internet, compartilhando sobre o colecionismo de games, novas lojas surgindo, esse cenário retro game tendo um aquecimento maior do que o normal, ela descobriu, através de um vídeo, através de um noticiário, através de uma entrevista, ou através de uma informação de terceiro que ela recebeu, que esse item está sendo procurado, que esse item ele está sendo valioso no mundo gamer, no mundo do colecionismo. E ela descobre isso. E ela vai pesquisar por quanto, naquele momento atual, onde tudo subiu os preços, ela foi e pesquisou. Pô, quanto que vai valer esse controle que eu tenho aqui em casa parado? Ah, vai valer R$500, R$800, R$1.000, R$1.500, R$2.000. Não sei, depende de cada item, eu estou dando um exemplo. Ela vai lá e anuncia pelo valor que ele vale. Se isso fosse há 10 anos atrás, ela ia anunciar isso daqui a R$100, R$50, R$80. Só que não. O mundo mudou, as informações mudaram, e ela descobriu que antes ela vendia essas coisas por R$100. Mas ela descobriu que hoje isso não vale mais R$100. Por que não vale mais R$100? Porque as informações vieram à tona. Todo mundo conseguiu acesso a esse tipo de informação. Na época, o cara vendia Mega Drive, Super Nintendo a 50 conto. PlayStation 2 a 80 conto. Entendeu? PlayStation 1 a R$80 também. Hoje em dia, o mínimo aí que você paga num Play 2, num Play 1, num Super Nintendo, é de R$200 a R$300. O mínimo que você consegue pagar num item desse. Tá super caro? Não, não tá super caro. Só que comparado à época na qual ele valia 50, 80 reais, tá caro. E aí que entra as reclamações dos aproveitadores. Eles reclamam hoje porque eles não têm o acesso que eles tinham naquela época, devido à quantidade de informações que a gente tem hoje no mercado gamer, né? Tem muitos influenciadores que comentam sobre isso, tem muitos lojistas que fazem vídeos sobre isso. Então, João, a culpa é de quem? De ninguém. A culpa não é do lojista, a culpa não é do colecionador,
A culpa não é do cara que tem um videogame em casa só para se divertir. E a culpa também não é do mercado. A culpa não é de ninguém. A única coisa... esses influenciadores fizeram vídeos falando que esse item era maravilhoso e aí o vídeo desse influenciador, desse youtuber, viralizou e aí todo mundo foi atrás desse item por causa dele. Isso é coisa mais natural possível. Quando alguém fala de algo que você gosta e você tem a possibilidade de comprar, você vai atrás disso. Quando você assiste uma propaganda de um carro 0 km e você acha legal aquela propaganda e você pode comprar, você vai atrás, você faz o orçamento, você vai até a concessionária e você adquire o carro. Certo? Uma propaganda. E as pessoas, em cima dessa propaganda, foram lá e compraram. E isso começou a valorizar. Então a culpa é da propaganda. Gente, não tem culpa, ninguém. A culpa não é de ninguém. A culpa não é de lojista, não é de colecionador, não é do gamer que tem, mais uma vez reforçando, do gamer que tem um console em casa para jogar. A culpa não é de ninguém. E nem do mercado. Foram as informações que mudaram o mercado. Isso é para tudo, tá? Eu tô dando um exemplo aqui no mundo dos games porque é o cenário onde eu estou hoje, né? O cenário no qual eu trabalho hoje. Então, o meu ponto de vista é esse. Muitas pessoas, clientes, amigos, colegas meus, a gente sempre conversa sobre isso, né? E eu pensando, repensando, tô num momento aqui mais tranquilo na loja, decidi gravar esse vídeo para conversar com vocês. Mas muita gente nos grupos, né, que eu faço parte, tô nesse meio, né? Então bastante gente fala sobre isso. Grandes lojistas também falam sobre isso, né? E é isso. Basicamente a culpa não é de ninguém. Games estão caros? Sim, estão muito caros. E não é só o Retro Games, é tudo. Antes um jogo lançamento de PlayStation, de Xbox, um jogo lançamento, você pagava em média de 250, 280 reais. No máximo 300 reais, no máximo. Hoje jogos lançamentos digital, mídia digital, são anunciados de 349 a 399 no mínimo. Tem jogos digitais, né? Tem edições e versões de jogos, lançamentos, que chegam a 500, 600 reais. Jogos modernos. Então a culpa é do retro game? Não. Nem dos colecionadores, nem dos lojistas, nem do mercado. A culpa não é de ninguém. A única coisa é que a informação chegou. O conhecimento chegou junto também. E os aproveitadores não têm mais a oportunidade de comprar aquilo que ele sabe que vale mais, porém comprar mais barato, porque está comprando de uma pessoa que não tem informação, que não tem conhecimento e não sabe o que está vendendo. Então a grande dor fica para essas pessoas, infelizmente. Galera, esse é o vídeo de hoje. Queria deixar bem claro, né? Minha opinião. Não estou fazendo esse vídeo para atacar ninguém. Muito pelo contrário, não posso fazer isso porque eu sou lojista. E também, se eu não fosse lojista, também não faria vídeo para atacar ninguém. Venha conhecer a loja, Rua Catarina Grando Catai, número 360, no bairro Residencial Catai, aqui na cidade de Serquilho, São Paulo, no interior de São Paulo, beleza? A gente está no Google também, se você quiser avaliar a gente, quiser conhecer um pouquinho sobre a loja, CRTech Games e Celulares no Google. Se você já veio até a loja, puder deixar uma avaliação lá, a gente agradece. No Instagram, @loja_CRTech. Temos o nosso WhatsApp também aqui na descrição desse vídeo. Temos também o nosso grupo de vendas no WhatsApp, que fica aqui na descrição deste vídeo também, tá? E uma assistência técnica totalmente especializada para o seu console, beleza? PlayStation, Xbox, console novo, console retrô. Tamo junto, pessoal. Obrigado por vocês que ficaram aqui até o final do vídeo. E deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.